Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero convidar você a ler junto comigo só um versículo hoje. Juízes capítulo 6, versículo 16. Diz assim: respondeu-lhe o Senhor: já que estou contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Vou ler novamente. Respondeu-lhe o Senhor: já que estou contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Eu começo esclarecendo, queridos, que os midianitas eram um povo da terra de Midian. Não são as pessoas que trabalham na mídia da igreja, os midianitas, ok? Eles estão aí, são uma bênção. Inclusive, vamos aplaudir. Olha eles lá em cima, vamos aplaudir aí. As pessoas da mídia, que não são os midianitas, ok? Mas, quando eu olho para esse versículo, eu vou falar só sobre esse versículo hoje. Algumas chaves que tem nesse versículo que tocaram no meu coração, espero que toque no seu. Eu sempre começo, querendo despertar em você uma pergunta. Com certeza a sua resposta será sim, mas você já se deparou com uma guerra que parece invencível? Se você olhar para a sua história de vida, sabe, aquela situação que é desproporcional, ela é desproporcional quando você olha para você e você olha para o tamanho da circunstância, do desafio, você se sente tão pequeno que parece, como eu disse, é uma desproporcionalidade gigantesca. Sabe, quando você vê que o problema é tão grande e você parece tão pequenininho. Tem uma frase que eu gosto que diz assim: na proporção da minha fé, o meu Deus me proporciona proporcionalidade nos desafios desproporcionais. Quem entendeu, diga amém. Então diz isso para quem está perto de você. Na proporção da minha fé, o meu Deus me proporciona proporcionalidade nos desafios desproporcionais. Eu quero falar hoje com vocês sobre um tema: chaves para vencer as guerras desproporcionais. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Chaves. Não existe ninguém aqui que não tenha ou não vai enfrentar desafios desproporcionais. Situações em que, quando a gente olha para frente, diante dos nossos olhos, o tamanho da guerra e da luta é tão desproporcional com a nossa capacidade, muitas vezes, com aquilo que nós estamos enfrentando, que a gente esmurece só diante do problema. Seja, eu posso dar alguns exemplos, seja exemplos práticos, só para você entender do que eu estou dizendo. Um estudante, às vezes, de uma escola pública, que estudou a vida toda numa escola pública, e de repente ele vai, almeja um curso concorrido, um curso superior concorrido, e ele se vê numa guerra desproporcional, diante daqueles que tiveram um preparo e acesso a um preparo muito maior. Às vezes uma pessoa que tem um sonho de empreender, e é um grande empreendedor, tem isso, corre nas veias o empreendedorismo, mas não tem as condições, não tem o recurso, e aí isso se torna impossível. Às vezes uma pessoa que está lutando por um casamento, mas vê do outro lado uma pessoa que totalmente desinteressada em lutar pela mesma coisa, e parece que isso é uma guerra desproporcional. A gente vê pessoas que às vezes estão lutando pelos filhos, que já alcançaram a adolescência, já estão maiores, e de repente você, como pai, como mãe, se vê lutando, porque você vê dia a dia que o seu filho, sua filha, talvez esteja se entregando ao mundo, aos prazeres do mundo, e parece que aquilo que você tem a oferecer é tão pouco, tão pequeno, tão desproporcional diante daquilo que lhe estão oferecendo fora de casa, e você se vê numa guerra dessa. Talvez alguém que perdeu um emprego e agora é trabalhador, é lutador, e de repente perde um emprego que sustentava a sua casa, e agora se vê numa situação
que perdeu o sustento, às vezes enfrentando uma enfermidade. Queridos, guerras desproporcionais. E é nesses momentos que a gente precisa se lembrar de Deus. E muitos de nós, às vezes, corremos para a fila de prioridades, né? Quando nos vemos diante de um desafio desproporcional, de uma guerra desproporcional, a gente corre para a nossa fila de prioridades e percebe que Deus estava bem lá para trás dessa fila, né? Nessa fila de prioridades. E aí você vai correndo puxar Deus para o começo da fila, para dizer para Ele: Senhor, eu estou desesperado, Tu é a minha prioridade. Feliz é aquele que não precisa puxar Deus para o começo da fila quando enfrenta um desafio desproporcional. Eu quero lhe dizer que bom que você está aqui, porque aqui a gente fala de um Deus maravilhoso. O nosso Deus, o Deus que nós cremos e o Deus que nós pregamos, é o Deus do impossível. Esse texto que nós lemos é da vida de Gideão. Gideão estava vivendo um desafio desproporcional, e eu nem vou me reter aqui na vida de Gideão, eu vou ficar só com o versículo mesmo, mas ele estava vivendo, só para dar um pano de fundo aqui, Gideão era um homem comum em Israel, e Israel estava sendo subjugada, escravizada por um povo inimigo. E esse povo saqueava as suas plantações, esse povo oprimia eles. E Gideão estava naquela situação de se esconder para sobreviver. E Deus visita esse homem e dá a ele uma chave. Olha, você vai derrotar o inimigo. E era desproporcional, era uma loucura, na verdade. Vocês sabem a história, Deus dá a Gideão um exército de 300 homens. Mas o exército do inimigo, a princípio, no capítulo 6 de Juízes, é chamado de nuvem de gafanhoto. Mas no capítulo 8, depois da vitória, tem um número, e o número é 120 mil homens no exército do inimigo. E Deus dá 300 pessoas para Gideão, gente. 120 mil homens. Eu não sei se você já passou num estádio aí, um estádio de médio porte, como por exemplo do Atlético Paranaense. Cabe lá 40 mil pessoas. 3 estádios daquele contra um grupo de 300 pessoas. Não existe nada mais desproporcional do que isso. Como é possível vencer uma guerra dessa, com esse tamanho de desproporção? E a verdade é que Deus chama Gideão e vai lhe dar uma grande vitória. Mas diante desse desafio gigantesco, Deus aparece para Gideão e fala o texto que nós lemos. Deus diz para ele: já que eu estou contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E esta frase aqui, gente, é algo impactante e nos traz algumas lições preciosíssimas, sabe? Eu gostaria que você recebesse essa palavra nessa manhã, porque normalmente nós estamos diante de desafios enormes. E diante dos desafios enormes, às vezes a gente fica sem resposta para algumas perguntas, né? Primeiro, como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou ter essa vitória? E por que eu conseguiria? Qual é a minha base para acreditar que eu posso conseguir uma vitória diante de uma situação desproporcional? O que se tem que fazer diante de uma guerra desproporcional, né? E como fazer isso? Se você parar para pensar, você já fez essa pergunta algumas vezes, diante de circunstâncias. Como fazer? O que fazer? Qual a chance que eu tenho? Qual é a base que eu tenho para dizer que eu vou vencer isso? E a palavra de Deus, queridos, ela tem a capacidade de, naquilo que Deus fala através da sua palavra, mudar o nosso coração e transformar qualquer situação. Como transformar algo impossível em algo possível. E é nesse versículo que nós lemos. Quero compartilhar com você. Eu acho que nós vamos ler o versículo mais uma vez. Volta ali, Caio, mais uma vez. Eu quero ler o versículo, porque desse versículo, rapidamente, nessa manhã, não vou me alongar, eu quero tirar 4 chaves. Respondeu-lhe o Senhor: a partir daqui, já que eu estou contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Eu quero entregar aqui nessa manhã 4 chaves baseadas nesse versículo, e eu espero sinceramente que você esteja com o seu coração aberto. Quantos querem receber a palavra de Deus nessa manhã, amém? A primeira delas,
nós vamos colocar ali, é a chave do respaldo. Observe como começa, como Deus começa falando. Já que eu estou contigo. Vamos ler juntos a primeira chave, a chave do respaldo. Vamos ver o que Deus disse? Vamos juntos? Já. Diz para quem está perto, Deus está contigo. Escute bem o que eu vou dizer. Você só vai ter ou conseguir algo impossível se você tiver o respaldo de alguém que está acima do impossível. Um Deus Todo-Poderoso. Se você não tiver respaldado por Deus, o impossível nunca será alcançado. Então, queridos, se Deus estiver comigo, eu tenho a base para todo o resto. Sabe, eu posso ter a esperança de que eu vencerei? Sim. Por quê? Porque Deus está comigo. Talvez essa seja a primeira pergunta que você tem que fazer diante de um desafio que você está enfrentando. A primeira pergunta é: Deus está comigo? Queridos, isso muda a vida e a situação de quem quer que seja. Nós já vivemos situações em que a gente viu tudo desmoronar, mas a gente sabia que Deus estava conosco. E por isso nos mantivemos firmes. Ficamos firmes nesta palavra e nessa certeza. E mesmo que diante dos nossos olhos, a gente estava vendo aquilo tudo ir por água abaixo, o que estava ao redor, as coisas nas quais nós nos apegávamos. Mas eu quero lhe dizer que quando tudo sumiu de perto de nós, nos sobrou nada mais, nada menos do que o nosso poderoso Deus. Se Deus está com a gente, tudo muda. Então, talvez essa seja a pergunta. Deus está comigo? A pergunta seja, o projeto é dele? A guerra é dele ou a guerra é sua? Talvez essa seja a grande pergunta que a gente precisa responder nessa manhã, né? Talvez você precise responder diante da sua guerra. Eu vou perguntar de novo para você. O desafio que você está enfrentando, Deus está com você? Ele está junto nesse desafio? Porque, queridos, se Deus estiver comigo, eu posso crer nessa verdade. Lembro de Romanos capítulo 8, versículo 31? Ele começa com uma pergunta e termina com uma afirmação. A pergunta é: que diremos, pois, diante dessas coisas? E a afirmação é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos dizer juntos? Se Deus é por nós, mesmo diante das maiores guerras, você precisa estar firmado nessa verdade, de que Deus está contigo. Salomão, ele tinha o entendimento dessa verdade. Então, escrevendo Provérbios, capítulo de número 21, versículo 31, Salomão escreve e diz assim: o cavalo se prepara para o dia da batalha. Ele está falando de uma arma de guerra, que era um cavalo num exército, era um tanque, gente. E ele vai dizer que era importante que o cavalo estivesse preparado para a batalha. Mas ele compreendia que ele podia ter o melhor cavalo, a melhor cavalaria. Ele precisava de algo que ia muito, muito, muito além disso. E que era infinitamente desproporcional à força do cavalo. E aí ele cita: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. A vitória não vem do cavalo, a vitória vem do Senhor. Ele está falando que é importante, sim, o cavalo estar pronto, mas quem dá a vitória é o Senhor. Deixa eu lhe dizer, aliás, deixa eu dizer isso para algumas pessoas aqui. Você está gastando a sua vida preparando o cavalo para viver as suas guerras e esqueceu de que a vitória vem de Deus. Sabe, a gente gasta a vida preparando cavalos para vencer as guerras e esquecemos que a vitória só vem de Deus. Diante dos grandes desafios, posso dar uma palavra de fé para você? Não fique impressionado com o gigante. Não seja a palavra de Deus algo numa gaveta ou numa estante, mas seja o seu alimento dia e noite. Eu falei aqui de um exército de 120 mil
contra 300, mas eu poderia falar de um outro exército que veio contra o reino de Judá, né, em 2 Crônicas, capítulo 20, que eram não um, mas 3 exércitos. Os moabitas, os amonitas e os moradores das montanhas de Seir se juntaram. E esse exército tinha 1,5 milhão de homens. E eles vieram contra Judá. E Josafá, o rei de Judá, ao perceber o tamanho da desproporção daquilo ali, diante daquela guerra, diante daquela desproporção, ele percebe aquilo ali e ele faz uma oração, e na oração dele é uma oração linda. Ele começa a lembrar na oração dele tudo que Deus já havia conquistado de vitórias para ele. E quando ele vai fechar essa oração, que, como eu disse, é uma oração maravilhosa, ele termina dizendo: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos sobre ti. É disso que eu estou falando. É desproporcional, é gigante, é maior do que eu, mas os meus olhos estão postos, estão colocados sobre ti. Quantos estão entendendo isso nessa manhã? Diga amém. Sabe, eu preciso que você entenda algo nessa manhã para a gente começar. Sinta-se seguro. Deus está com você. E quando Deus está com você, queridos, o Deus conosco, aquele que está em nós, ele se move através de nós. Ele mesmo vai dizer isso em Isaías 41:10, que você receba essa palavra. Deus diz assim: não tenha medo, porque eu sou contigo. Ele está usando o nome próprio dele. O grande eu sou, lá de Êxodo capítulo 3, ele está dizendo: o eu sou, o meu nome, aquilo que sou, está contigo. Ele está dizendo: se move através. Ele diz: não te assombre, porque, olha o nome dele de novo, eu sou o teu Deus. Primeiro ele diz: eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Ele está dizendo o quão próximo está de nós. E é Ele quem diz: eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão. É como se ele dissesse: eu sou o que sou e o eu sou está com você. Um pouco mais à frente, Isaías 41:13, ele diz: porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não tenhas medo, porque eu te ajudo, diz o Senhor. É um Deus que nos ajuda. Sabe como é bom a gente ouvir essas verdades? Mas a gente se apavora. A grande verdade é que quando o desafio desproporcional, a guerra desproporcional bate na nossa porta, a gente se apavora, mas a gente precisa confiar em Deus. Sabe, não entregue o seu coração à ansiedade. Não entregue. Sabe, pare. Deixa eu dar um conselho aqui para você. Pare com... Quando a gente está enfrentando um problema, a gente fica com uma busca frenética no Google, nas redes sociais, nas notícias, nas informações. Escute esta palavra. Receba esta palavra nesta manhã. 1 Pedro 5:7. Lançando, querido. Não é passando, não é emprestando. É lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele, não é eu, não é você, não é o vizinho, não são as notícias. Ele tem cuidado de nós. Ele não vai cuidar, Ele não cuidou, Ele está no presente cuidando de cada um de nós. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Quem recebe essa palavra, diga amém. Sabe, fortaleça a sua fé em Deus e não a sua fé no inimigo. Não fortaleça a sua fé no inimigo. Fortaleça a sua fé em Deus. Quando o povo é tirado de Canaã, quando o povo é tirado do Egito e indo a Canaã, quando chega, depois de 40 anos para entrar em Canaã, Deus lhes dá uma palavra de conquista. E em Deuteronômio 31:6, o Senhor diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem vos atemorizeis diante do inimigo, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco,
não vos deixará e não vos desamparará. Você tem um Deus que não te desampara, um Deus que não te deixa. E eu gostaria que você aplaudisse esse Deus nessa manhã tão maravilhoso. O melhor lugar do mundo, o mais seguro lugar da terra, é sem dúvida nenhuma o centro da vontade de Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, tudo pode estar desmoronando, meu irmão. Fica em paz, porque Deus está contigo. É nesse lugar que você tem respaldo, é nesse lugar que o Senhor faz milagres, e mesmo diante dos maiores desafios, você terá as vitórias. Mesmo em meio a sofrimentos, é Ele que te dará força. Eu quero ler um texto aqui que eu acho fantástico. Esse texto aqui já me deu vontade até de fazer um quadro desse versículo aqui. 1 Pedro 5,10 diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido, está falando de guerra, de luta, mas ele diz, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, ouça isso, toda guerra tem um tempo, toda luta tem um tempo, vai passar. Quem está entendendo, amém? Aí ele diz assim, depois de vocês terem sofrido durante um pouco de tempo, olha o que vai acontecer na sequência. Ele os, 4 coisas, ele os restaurará, os confirmará, vos dará força e os colocará sobre lugares firmes. Querido, há uma promessa de restauração para você, há uma promessa de confirmação para você, há uma promessa de fortalecimento para você, e há uma promessa de que você colocará o teu pé num lugar firme. O sofrimento e as aflições vão passar, porque diante de uma guerra desproporcional, você tem um Deus infinitamente proporcional. Aquilo, ao que quer que seja, a guerra que for, nós temos um Deus maior. Quem está entendendo isso, amém? A primeira chave, a chave do respaldo. Já que eu estou contigo. A gente podia terminar aqui e você ia ficar felizão, mas agora é que vai ficar bom. Segunda chave. Porque aqui eu falei de Deus, agora eu quero falar de você. Segunda chave, a chave do comprometimento. Vamos juntos? A chave, o que está escrito ali? Tu, quem? Diz para quem está perto, é contigo. Tu ferirás. Eu sei que você queria que eu parasse no anterior, porque você deixava isso na mão de Deus. Deus vai fazer e está tudo certo. Mas é Deus que está falando aqui. Deus não disse, olha, já que eu estou contigo, eu mesmo ferirei o inimigo. Não. Deus vai dizer para Gideão, já que eu estou contigo, tu ferirás. Já que eu estou contigo, tu ferirás. Se algo na sua história precisa mudar, receba 2 boas notícias. Talvez a segunda não seja tão boa assim para você. A primeira, Deus está contigo. A segunda, é tu que vai sair desse lugar, já que Deus está contigo. Existe a nossa parte, diante dos desafios desproporcionais, Deus nos capacita para que você levante e desbarate o inimigo. Deixa eu ler isso aqui para você. 1 João 3,8 fala do propósito de Jesus ter vindo a esta terra. E ele vai resumir o propósito de Cristo numa frase, que eu acho fantástica. 1 João 3,8 ele escreve assim: para isso, Cristo se manifestou. 2 pontos. Para desfazer as obras do diabo. Pronto, ele resumiu numa frase. Para desfazer as obras do diabo. Se esse foi o propósito de Cristo, qual é o meu, queridos? O mesmo. Nós somos chamados para
desfazer as obras do diabo. Quem está entendendo isso, diga amém. Ah, pastor, mas isso aí foi Jesus, né? Comigo é diferente. Então deixa Jesus falar contigo nessa manhã. João 14, 12. Jesus dizendo, agora não é o pastor, tá? Jesus diz assim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará obras maiores do que as que eu tenho realizado. Quem crê em Jesus aqui, diga amém. Então, se Jesus desbaratou as obras do diabo, você que levantou a sua mão nessa manhã, foi chamado para fazer o mesmo. Você vai desbaratar as obras do diabo. Quem está entendendo isso? Amém? Escute, Deus quer destruir as obras do diabo e usará você para isso. Tu ferirás. Então, você precisa se comprometer, querido. Sabe, eu preciso dizer isso para alguém. Você tem que parar de terceirizar. Terceirizar. Sabe o crente 6 horas? Né? 6 horas por mim. Eu estou passando por uma luta. 6 horas por mim. Querido, você tem que parar de terceirizar tudo. A vida espiritual. A gente tem que assumir o nosso lugar. Ah, pastor, eu preciso que alguém resolva o meu casamento. Receba essa palavra. Você vai conseguir. Assuma. Deus está contigo. E Deus vai te dar a vitória. Ah, pastor, eu preciso que alguém resolva o problema que está acontecendo com os meus filhos. Deus está contigo, Deus vai te dar graça e é você que vai cantar o hino da vitória. Ah, pastor, eu preciso que alguém resolva o meu desafio. É você que precisa levantar e enfrentar, porque Deus vai te dar a vitória. Pastor, você não sabe o que está acontecendo no meu trabalho. Eu não sei o que está acontecendo no meu trabalho, mas uma coisa eu sei, Deus está contigo e é você que vai ferir o inimigo. Esta é a palavra de Deus, sabe? Já que eu estou contigo, tu ferirás. Há um chamado aqui, um compromisso ao propósito, sabe? Deus quer restaurar a sua família. Mas eu pergunto, você está comprometido com isso? Você realmente está interessado nisso? Sabe, Deus quer restaurar os teus filhos, mas eu te pergunto, você está interessado nisso? Ou você está, não, deixa, acontece, vai dar certo. Você está comprometido com isso? Deus quer realizar o impossível na sua vida. Mas será que você está comprometido com isso? Quem está entendendo essa palavra? Sabe, é um chamado. Ele está dizendo, Gideão, se apresente para a guerra. Cumpra o seu papel, assuma o seu papel. Sabe, há um princípio na Bíblia. Deus está com você, mas você precisa fazer a sua parte. Lembram da palavra de Deus a Josué, no primeiro capítulo de Josué, quando ele vai enfrentar os seus desafios, versículo 9, Deus diz assim, não fui eu que te mandei? Quem lembra do resto do versículo? Esforça-te e tem bom ânimo, diz o texto. Não tenha medos, não te espante, porque o Senhor está contigo, por onde quer que andares. Deus está dizendo, eu estou contigo, mas você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar, sabe? Deus está fazendo e a gente precisa fazer também. Vocês conhecem o texto de Mateus 18, 18, quando Jesus diz, na verdade vos digo que o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Quem já leu esse versículo, diga amém. Você conhece, sabe? Mas observe esse texto, ele está falando de duas partes. Se Deus tem um propósito na sua vida, isso já está ligado no céu. Quem dá glória a Deus? Mas você já ligou na terra? Você já fez a sua parte? Sabe, nós estamos aqui nessa manhã desfrutando da energia elétrica, gente. Essa energia que nós estamos usando aqui vem lá da usina de Itaipu. Quando você chega na usina de Itaipu, você diz, não é possível que o homem, o ser humano, teve a capacidade de construir isso aqui. E os geradores, o tamanho daquilo é uma coisa desproporcional, enorme. É uma força poderosa. E vem através das redes de transmissão elétrica que vão passando dentro de geradores até chegar aqui no nosso poste, onde tem um gerador. E ali joga essa energia, essa potência para cá, para dentro desse templo. E hoje nós estamos aqui. Você está me ouvindo por esse microfone porque ele foi ligado. Você está ouvindo, você está aí, né? O ar-condicionado está ligado, você está bem aqui. É por causa dessa energia. Agora, queridos, se não chegar alguém aqui e ligar o ar-condicionado, e ligar o som,
e ligar a luz, mesmo que todo esse poder esteja liberado, se ninguém ligar, ninguém usufrui. É disso que esse versículo está dizendo. Há algo poderoso que está à disposição, foi ligado pela cruz. E tem um monte de gente assim, estou vendo esse interruptor aqui, mas não sei para que serve. Meu irmão, tudo que ligar na terra é ligado no céu, tudo que é ligado no céu será ligado na terra. Quem está entendendo? Ah, pastor, é que você não me conhece, pastor. Deixa eu te dizer, pastor, eu estou clamando, viu? E eu vou te dizer uma coisa, que bom que você está clamando, mas precisa fazer alguma coisa também. É a história do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Eles começaram a clamar. Deus tem misericórdia. Deus faz alguma coisa. E eles clamaram tanto que Deus fala com Moisés em Êxodo 14:15 e diz assim para Moisés, Deus é que está falando, é Deus que está dizendo, por que clamam a mim? Diz ao povo que marchem. Mas Senhor, tem o mar, o que tu tem na mão? Eu estou com o meu cajado, então toca nas águas. E Moisés tocou nas águas, o mar abriu e o povo passou. É Deus dizendo, ok, já ouvi. Eu ouvi o clamor de vocês antes do que está acontecendo aqui. Eu ouvi o clamor de vocês para tirá-los do Egito. Vocês acham que eu não sabia que ia chegar no Mar Vermelho? Marchem, andem, o clamor eu já ouvi. Façam alguma coisa. Quem está entendendo isso? Eu estou te dando algumas chaves para que aquilo que é desproporcional venha para o seu nível e você vença as guerras. Amém até aqui? Terceira chave. A chave da atitude. Você vê que a frase é a mesma. A chave da atitude. Tu ferirás. Pastor, se é a mesma palavra, a gente pode olhar de duas formas diferentes, sim. Na primeira, queridos, tu ferirás, a ênfase está em quem? Quem vai ferir? Você, é tu. Nessa segunda chave, a chave da atitude, não é em quem, mas é como. Quem você já sabe, é você, mas como? E é sobre isso que eu quero falar nessa chave. Sabe? Quando nós temos um desafio, que eu já tenho colocado aqui diante de você, que Deus está com você e que o negócio é com você mesmo, você que tem que encarar, a resposta talvez seja, a pergunta talvez seja, como que eu faço isso? Eu posso dar uma palavra de Deus profunda para o seu coração? Vai para cima. Vai para cima, meu irmão. Vai para cima, minha irmã. Encare isso de frente. Porque Davi fez isso. Davi, quando viu Golias, um gigante desproporcional para ele olhou e disse assim, quem é que vai matar esse cara aí? É eu? Então ele já sumiu, eu já sei quem é, eu que vou ferir. Como que eu vou ferir? Eu vou pegar minhas pedras, minha funda e vou correr na direção dele e vou derrubar esse cara, porque Deus está comigo. Vocês estão entendendo o princípio bíblico, gente? Deus estava com Davi, mas Davi encarou o gigante, porque Deus estava com ele. Deus começa a frase e Deus termina a frase. Deus estava com Davi, por isso Davi matou o gigante, porque Deus estava com ele. É Deus para todo lado, sabe? Posso te dizer uma coisa? Provérbios 24:10 diz assim, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Tem uma tradução que parece que dá com o dedo na nossa cara, que diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas ainda existe a tradução da NVI que eu gosto, que diz assim, se você vacila no dia da dificuldade, ele termina com uma lamentação, como será pequena a sua força? Ele está falando que no dia da dificuldade, meu irmão, a gente tem que ir para cima. A gente tem que, uma vez que Deus está comigo, a gente tem que levantar. Se a guerra é sua e é você que tem que enfrentar, então tome uma atitude. Paulo escrevendo em Filipenses 4:8, ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto,
tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo está nos ensinando que começa aqui. Eu estou pregando e ao mesmo tempo orando para que algo aconteça na sua mentalidade. Que a sua mentalidade seja renovada. Aí ele diz assim, para continuar, ponham, porém, primeiro ele mandou pensar, aí ele continua, ponham, porém, em prática tudo o que vocês aprenderam, e ouviram, e viram, e o Deus de paz estará com vocês. Ele está dizendo, primeiro pense, depois faça, ponha em prática. Eclesiastes 11:4, Salomão escreve dizendo assim, quem fica observando o vento, nunca plantará, e quem fica olhando para as nuvens, nunca colherá. Ele está falando de atitude. Quando Paulo está no final da sua vida, 2 Timóteo 4, versículo 7, ele escreve, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu acho essa frase maravilhosa, sabe? Mas Paulo não conclui a sua vida nessa terra apenas, queridos, completando a carreira e guardando a fé. Ele conclui dizendo que combateu o bom combate. Você pode ter fé, mas você precisa combater. Sabe, a fé não é passiva. A fé, queridos, ela é ativa. Ela vai para cima. Quem está entendendo? 1 João 5,4 diz assim, o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem aqui já nasceu de Deus, diga amém. Então você pode me ajudar aqui, gente. Vocês estão aqui hoje? Amém? Alô? Estão aí? Escute isso. O que é nascido de Deus, recebe essa palavra aí, ó. Vence o mundo. Escute agora. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Fé. A guerra é minha? Sim. Eu vou ter que lutar? Sim. Deus está comigo? Sim. Então levanta, meu filho. Então vai para cima. Deus já te deu as guerras. Escute, Salmo 18, se você não der um amém por isso aqui, eu já estou avisando antes. Eu vou ser obrigado a descer aí e falar contigo mais de perto. Salmo 18, 28, 29. O salmista aponta para Deus e diz assim, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, o meu Deus, escuta isso, derrama luz nas minhas trevas. Agora escute. Pois contigo eu desbarato exércitos. Ele continua. Com o meu Deus eu salto muralhas. Vamos aplaudir o Senhor? Vou mandar real para vocês. Quem não tem pelo que lutar, não tem propósito. Nós estamos aqui para isso. Nós temos que encarar de frente, levantar a cabeça. Quando Neemias foi reconstruir os muros, que estavam todos abaixo, e os povos, uma grande resistência, e eles queriam matar aqueles homens, Neemias chamou os pais de família. Onde estão aqui os pais, a mãe, o pai de família aqui? Levante a mão aí, levante a mão. Pois é, Neemias chamou os pais de família, as mães de família, e falou, deixa eu dar uma palavra para vocês. E ele vai dizer em Neemias 4,14, não precisa ter medo deles. Está falando dos inimigos. Receba essa palavra aqui, pai de família, mãe de família. Não precisa ter medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, porque Deus está conosco. Mas ele vai continuar. E lutem pelos seus irmãos, por seus filhos, pelas filhas, pelas mulheres e pelas suas casas. Lutem, porque Deus está conosco. Alguém precisa receber isso nessa manhã. Sabe, não é esperando, mas é se levantando. É uma lógica nisso. Quem entendeu isso, diga amém. A chave da atitude. E eu quero terminar falando com a chave da perspectiva.
Vamos ler juntos? A chave, leia comigo, como? A vitória, queridos. Leve isso aqui para a sua vida. Não deixa isso aqui na igreja, não. Leva para a sua casa. A vitória é uma questão de perspectiva. Se é desproporcional para mim, como é que eu vou encarar isso? Eu posso te dizer, o segredo aqui é enfrente o impossível como se fosse possível. Eu acho isso fantástico. Gideão olha para os montes e vê uma nuvem de gafanhoto. Ele diz, é gafanhoto ou é gente? Não, é gente. É gente comum? Não, é soldado. Quantos? 120.000 homens. Quando Gideão olha para aquilo, para eles, o Senhor diz para ele, você está vendo essa nuvem aí? Tô. Está vendo esses 120.000? Tô. Olha para eles como se eles fossem um só. Olha a perspectiva. Olha para eles como se eles fossem um só. É assim que você vai vencer. Como se eles fossem um só. Vai para cima, Gideão, que eu tô com você. Mas é 120.000. Não, é um só. Um só. Eu vou reduzir em um só. Eu tô contigo e você vai vencer. Deus pega o desproporcional e torna proporcional e põe na sua frente e diz, vai que eu, além de tudo, ainda estou contigo. Tu ferirás. Vai para cima. Sabe, a fé, queridos, ela traz a guerra para o seu nível, para o seu tamanho. A fé pega o impossível e diminui até torná-lo possível. A fé pega algo, uma montanha, e transforma ela em algo tão pequeno que fica aqui, olho a olho comigo. E Deus ainda está comigo. Quem está entendendo isso? Amém? Os maiores problemas, até os inalcançáveis, descem ao nível da sua ação pela fé. Tem um versículo que fala de tentação, 1 Coríntios 10, 13. E eu quero, toda tentação é um desafio, então eu quero aplicar esse texto usando a palavra desafio. E fica assim, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vocês desafio que não seja humano. Escute. Mas Deus é fiel, que não vos deixará ser desafiados acima do que vocês podem. Antes, com o desafio, também dará o escape para que vocês possam suportar. Ele está falando, não há, é maior aos teus olhos, aos olhos de Deus, não é maior do que você. Quem está recebendo essa palavra, amém? Sabe, se você estiver andando com fé e confiança, qualquer desafio à sua frente ficará menor do que você. Eu gosto muito de uma passagem bíblica, Zacarias conta a história de Zorobabel, e esse cara foi chamado por Deus para reconstruir o templo depois que foi destruído, depois do cativeiro, enfim, não vou entrar nisso. Mas é um grande líder que foi chamado para reedificar o templo de Jerusalém, e diante dele muitas resistências e muitos inimigos. E aí Deus vai falar, e eu acho tremendo, porque no capítulo 4 de Zacarias há um momento em que Deus está falando, e que Deus vai falar com os inimigos de Zorobabel, não com Zorobabel. O texto que eu estou lendo hoje, nós estamos usando uma palavra de Deus a Gideão. Mas em Zorobabel, Deus vai falar algo para os inimigos de Zorobabel. E no capítulo 4, versículo 7, Deus fala assim para os inimigos. Quem você pensa que é, ó grande monte? Ele continua. Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície, e ele colocará uma pedra de esquina aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Isso aqui é tremendo. É como se Deus entrasse na batalha de Zorobabel e falasse assim, dá licença aqui.
Quem vocês pensam que vocês são? Ó grande monte. Vocês diante de Zorobabel se tornarão uma planície. Ele colocará uma pedra de esquina ao som de Deus abençoe, Deus abençoe. Deus está dizendo que vai transformar os inimigos de Zorobabel, o monte, numa planície, para Zorobabel passar por cima. Se você entendesse isso, que quando Deus está conosco, a perspectiva muda. O monte se torna planície. A muralha vira murinho para você pular por cima. Você está entendendo? O desproporcional se torna proporcional. A nuvem de gafanhoto vira um só. E você vence. Quem está recebendo essa palavra nessa manhã? Sabe, é ter esse entendimento. Um desafio desproporcional se torna proporcional diante daquele que se move pela fé. Eu quero terminar, inclusive peço que você fique de pé. E eu quero terminar a história de Gideão. Só para lhe dar a boa notícia de que Gideão venceu aquela batalha. De que aquele povo foi livre dos inimigos. E que esta palavra fez vida no coração de Gideão. Já que eu estou contigo, tu ferirás os inimigos como se fossem um só. Eu quero repassar com você as chaves que eu li. A primeira, a chave do respaldo. Se Deus está contigo, querido, você está respaldado. A segunda é a chave do comprometimento. É você, não é outro. É você que precisa guerrear a tua própria guerra. É você que está dentro da tua casa. Não é outro. É você. Terceiro é a chave da atitude. E já que é você, fique de pé. Tome uma atitude. Vai para cima. Por que clamas a mim? Marcha. Porque o mar vai se abrir. E finalmente, a chave da perspectiva. Pastor, mas é tão grande. É tão desproporcional. Mas eu quero lhe dizer que a nuvem de gafanhoto se transformará em um só. Para a glória de Deus. Eu quero terminar lendo por onde o versículo onde a gente começou. Respondeu-lhe o Senhor: receba essa palavra. Já que eu estou contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Deus está contigo. Isso é tão maravilhoso. No meio dos nossos desafios, a gente vê o comprometimento, as atitudes, a perspectiva e o respaldo. Tenho aprendido muito nesses dias com o Luiz e com a Cléo, que estão ali, os dois enfrentando uma enfermidade, vivendo os sintomas do tratamento. Mas no meio de tudo isso, Deus pega a filha deles com o genro, que não podiam ter filhos, e ela engravida. E sexta-feira nasceu o Timóteo, o filho do milagre. É Deus dizendo: eu estou com você. A forma como eles encaram a enfermidade é realmente inspiradora e tem nos ensinado. Porque é assim que Deus faz. É como você enfrenta, é como você encara. Deixa eu lhe dizer, já que Deus está contigo, é tu que vai ferir. É contigo. É muito grande. Será como um só homem. E tem mais um detalhe. Ainda que se torne um só homem, eu estou do seu lado. Então já é 2 contra 1. O monte vai virar planície. E você vai passar. A muralha vai virar muro baixo e você vai pular. O mar vai se abrir. Receba isso. Porque eu estou contigo. E já que eu estou contigo, vai para cima. É contigo.